Vai. E aí o que acontece? Aí o repórter começa a falar o que acontece, como ele vê a questão do desrespeito das pessoas ao isolamento social, principalmente nesse final de semana, parece que muitas pessoas andaram saindo aí. Só pra quem estiver assistindo à noite, ela tá falando da entrevista do Mandetta para o Fantástico. A gente já fez uma primeira pílula, entendeu? Isso eu tô falando no futuro. Ó como eu sou foda. Quem não tá... Ó, agora é 2h30 da tarde, eu tô falando com a galera que está ao vivo, mas já estou preparando uma pílula para o cara que chega no futuro. Exatamente. Sabe o cara que não está na quarentena, que ele tá trampando agora? O porteiro? Tá ligado? O porteiro invencível, mano do rap invencível, lixeiro invencível que não pega corona, vai chegar só à noite. Pega essa aí porque é a segunda pílula, viu? Tem a primeira lá, a Cleidinha vai explicar agora pra vocês. Então, galera, o que acontece? Aí depois vocês assistem lá a entrevista completa, mas eu anotei aqui o ponto a ponto. Nessa parte, o repórter começa a questionar em relação ao desrespeito das pessoas ao isolamento social, como o Mandetta vê essa situação. E aí o Mandetta fala... Ele fala assim, aí são muitas pessoas que acabam consumindo algum conteúdo de internet, que fala algumas invenções da internet, falando nessa questão de complô social, falando, né, essa questão do coronavírus de uma forma, como se fosse, como é que eu posso falar isso? Ele tá querendo deslegitimizar a gente, ó. Foi o que eu pensei não quando eu li. Tipo assim, eu falei, olha, não assiste mais o canal do Negão, não. Assiste a Globo. Para de assistir o caras canal da do internet Negão. que ficam fazendo teorias da conspiração. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. Aí ele falou assim, ó. Quando você vê pessoas aqui, eu senti outra cutucada. A primeira cutucada foi ali na Globo. A segunda está lá no Caiado. A terceira, falar totalmente contra o discurso que o Bolsonaro prega todos os dias. Aí aqui ele dá uma alfinetada, não contente, ele falou assim, eu acho que eu vou dar uma alfinetada mais fundo, vou pegar uma agulha. Aí ele fala assim, ó, quando você vê pessoas entrando em padarias... Quando você vê pessoas entrando em padarias, entrando em supermercados, entrando em situações, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas, pessoas fazendo piquenique em parques, isso é claramente uma coisa equivocada. E esse de quem será que ele tá? Acho que ele tava falando de mim, hein? Ele tá falando porque de você. eu fiz essas 4 coisas aí, ó. Eu vou na padoca, apesar de eu não poder entrar, tenho que pedir pão do lado de fora. Eu vou no supermercado e aí eu posso entrar, tem álcool gel e tudo lá na hora da entrada. E eu tô fazendo piquenique com meus filhos também, porque esse final de semana eu fui andar de skate, levei o Jamal, a Lana... E aí nós comemos besteira até umas horas na rua. Será que é de mim que ele tá falando? Não sei, a única parte aqui que eu vi foi a da padaria. A da padoca? A da padaria na hora veio na minha cabeça. Tá alfinetando o Na Bolsonaro. hora veio na minha cabeça o Bolsonaro indo na padaria tomar um café. É aí onde eu entro no fato de que ele quer ser mandado embora pra sair como herói, ó. Porque assim... foi estranho. Eu não posso falar pra vocês de quem é, porque senão sofrerei represálias. Calma, gatinho. Ainda tem mais manga pra você chupar, não é Vai só lá. essas que eu te dei. Manda aí. Aí o que acontece? Aí a entrevista vai pra esse lado da questão de o repórter questionar ele em relação aos testes que estão vindo pro Brasil. Será que nós vamos conseguir testar toda a população? O que tá acontecendo e tudo mais? E aí ele explica que não tem como a gente testar todas as pessoas do Brasil. Então, por enquanto, os testes vão ficar mesmo pro pessoal que é profissional de saúde. Pessoal que é profissional de saúde. Aí o repórter chegou na hora que a Globo sempre tem que fazer isso. Sempre tem. Olha a pergunta. Ele usa exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Médico não abandona paciente. Mais uma alfinetada. Aí ele pega e diz... Não, aqui foi o repórter. Ele falou assim... Aí ele diz assim... em relação ao Bolsonaro, que vem algumas coisas assim divergentes entre vocês. Primeiro ele diz que médico... O senhor fala que médico não abandona paciente. E aí vem o Bolsonaro e fala... aí ele fala das atitudes do Bolsonaro. Aí ele fala assim... Que o país tem que trabalhar, que não pode evitar... Aí ele fala das intromissões, ele fala que o país tem que voltar a trabalhar, enquanto o senhor fala do isolamento. Ele fala muito em relação a demissões. E como é que o senhor tá vendo essa situação? Aí o Mandetta diz o seguinte. Aí ele fala assim que ele acha que, vendo essas atitudes do Bolsonaro, ele vê como se o Bolsonaro não respeitasse as orientações do Ministério da Saúde, já que ele age totalmente diferente, e o que foi exatamente o que o Mandetta falou aqui no começo, porque essa padaria aqui é pro Bolsonaro. Exatamente. É pro Bolsonaro. Não é pra mim. Aí ele diz assim, ó... Não é pra mim. Ele fala assim, ó... está preocupado... Peraí. Tá. Ele diz assim, que não há divergência entre os dois. Que o inimigo em comum
é o coronavírus. Corona. É o corona. Ele diz assim, o inimigo em comum é o corona. Eu não tenho nada contra ele. Aí ele fala assim, eu estou ministro. Eu fui nomeado pelo presidente. Quem acompanha sabe muito que a gente fala dessa situação. Bicho é liso, você hein? não é vereador, você está naquele cargo por um tempo. Foi exatamente o que ele disse, ó. Exatamente. Eu estou ministro. Quem me nomeou foi o presidente. Aí ele diz assim, ó, o presidente, ele olha mais pelo lado da economia, ele chama mais a economia. Aí ele diz assim, nós temos que unificar, porque a validação a validação de diferentes modelos, né, de atuação com o corona. Ele fala, ó, temos que ter uma fala única, unificada, porque ele diz assim... Porque ele fala uma coisa e o presidente diz outra. Ele fala uma coisa, ele diz outra. Mas, enfim. Aí ele fala assim, ó, o brasileiro não sabe... Ele fala assim, ó, o brasileiro não sabe quem ele escuta. Se escuta o Ministério da Saúde ou se escuta o presidente. E aí ele pede disciplina das pessoas, né? Para que façam sacrifício. Aí vai mais, aí ele joga para as pessoas, façam sacrifício, que cada uma tem que seguir o seu caminho. Aí ele dá até um exemplo de pessoas que têm diabetes, que sabem que estão doentes, mas não se cuidam, comem açúcar. Depois essas pessoas ficam doentes. E de qualquer forma o médico tem e não vai negar de tratar esses pacientes. Então, esse foi o conteúdo da entrevista. Quer sair herói na cara dura. Achou. Eu acho que ele quer sair herói, mano. Bolsonaro diz o seguinte... Ele quer sair herói. Aí olha o que o Bolsonaro falou. Aí na segunda... Hoje de manhã, o pessoal lá que fica na porta lá do... Como é que chama, amor? Do... Tiazinha do Zap. Ah, é. Mas não faz tiazinha, não. A tiazinha tá lá pra apoiar. Tiazinha do Zap. Fica lá na porta, lá no Palácio da Alvorada. Bolsonaro sai. E aí o pessoal pergunta, o que o senhor achou da entrevista do senhor digníssimo Mandetta? Aonde? Aí ele não falou aí mesmo aonde. Ele já gritou assim, ó... A toda a imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? Então é nóis. Porque eu também não assisto. Eu vim saber hoje sobre isso daí. Que a Cleide me mandou. O Mandetta foi na Globo. Eu falei, eu não assisto a Globo, então tipo... E aí, meu anjo? Você que é das ruas, você que já foi da quinta C, como diz você. Você que é da perifa. Você sente o cheiro de treta? O que tá por trás disso, desses sinais? Ó, assim? cada um diz uma coisa. Tá Tem gente que diz que é combinado entre ele e o Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Sim. Eu não acredito que é combinado. Tem gente que diz que o Mandetta quer ser mandado embora. Eu sou a favor disso daí. E tem gente que diz que o Bolsonaro não manda ele embora porque está esperando a hora certa. Se eu não me engano, tem até um super de alguém que mandou isso daí. Ó, entendeu? Tem um super aqui do... Você quer fazer a pílula ou você quer que eu leia aqui o superchat? Pra não atrapalhar. Não, pílula já tá feita, ó. Vou ler agora os superchats.